A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você está ouvindo o devocional diário no canal Ministério da Reconciliação. E eu sou o presbítero Wilson e vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva e marque o sino para receber todos os nossos novos vídeos. Curta e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais e seja você um semeador da palavra de Deus, fazendo com que esta mensagem vá e edifique a vida de outras pessoas. Amém? O tema que nós vamos meditar hoje é como não provocar a ira de Deus. Existem dois princípios bíblicos que devem ser obedecidos para não provocarmos o nosso único Pai celestial e espiritual, como está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 9. E eu te convido a meditar comigo no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 6. Amém? A palavra de Deus está escrita da seguinte forma: é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aleluia. Pai amado, Pai querido, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo nos dar, Papai, a vossa interpretação, o entendimento e a compreensão daquilo que nós vamos ler, para que juntos, Papai, nós possamos meditar na Tua palavra e obter, Senhor, a compreensão correta para edificar as nossas vidas, Senhor, através do conhecimento que o Senhor está nos permitindo obter hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o primeiro princípio é morrer para as práticas malignas deste mundo. Irmãos e irmãs em Cristo, que coisas são essas que nós fazemos de forma consciente a fim de provocarmos a ira de Deus sobre as nossas vidas? E para entender isso, a palavra de Deus no livro de Colossenses é para nós que já somos batizados e estamos vivendo, cometendo as práticas terrenas. Ou seja, nós aprendemos e praticamos as coisas deste mundo que Deus reprova, e infelizmente é por falta de conhecimento. E as tais coisas são a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria, conforme o que está escrito no livro de Colossenses, que antecede o versículo que nós lemos, que é o versículo de número 5, irmãos. E dessa forma nós podemos compreender o quanto que nós estamos cometendo de erro, porque muitas das vezes nós não estamos compreendendo a palavra de Deus por não meditarmos nela constantemente. Nós achamos que por possuirmos um pequeno conhecimento nos basta, paramos ali e não damos continuidade nisso. Porque nós temos que ler a palavra de Deus continuamente. Nós temos que meditar cada vez mais. Se já leram a Bíblia uma vez, continue lendo cada vez mais. Já leram a Bíblia 50 vezes? Leiam mais 50 vezes e continue lendo. Irmãos, a imoralidade sexual para quem já foi batizado, irmãos, como nós podemos continuar nessas coisas? Na impureza, eu não vou citar os detalhes, porque eu creio que os irmãos já possuem a maturidade para compreender o que é falado através da imoralidade, aquilo que é incorreto fazer com o cônjuge. As paixões, quando há traição, essas são as paixões erradas. Porque cometer agora adultério, infelizmente, perante os cristãos, eles acabam caindo e tendo paixões fora do casamento, irmãos. E os desejos maus, irmãos, oh meu Deus, tende misericórdia de nós. Os desejos maus, a ganância, o amor pelo dinheiro, meus irmãos. Nós estamos fazendo uma coisa totalmente absurda com o dinheiro, endeusando o dinheiro, idolatrando o dinheiro, como se fosse o maior recurso que nós devemos conquistar na nossa vida, como se fosse o maior bem, a maior conquista, a nossa maior ambição, sendo que nós temos
que amar a Deus acima de todas as coisas e não endeusarmos o dinheiro. Muitas pessoas trocam a família por causa do dinheiro. Muitas pessoas passam a perna em outras pessoas por causa do dinheiro. E não é um erro ganhar dinheiro, mas o erro é quando há a ganância em querer somente o dinheiro e não pregar a palavra de Deus corretamente como está na Bíblia, e sim fazer o que é errado. Na internet hoje em dia, que tudo gira, parece que em torno do dinheiro, em torno de ganhar mais, cada vez mais, e muitos cristãos estão sendo enganados, achando que a teoria da prosperidade é ficar milionário, e muitos vendem que o cristão não deve ser pobre aqui na terra. Irmãos, ser pobre ou ser rico aqui na terra não é uma questão bíblica, é uma questão pessoal, porque o sol nasce para todos. Aquele que busca, encontra. Agora, aquele que se acomoda, a ele não é dado nada. Até isso que ele tem lhe é tirado. Mas, irmãos, não devemos ter a ganância pelo poder, pelo dinheiro, a ponto de ficarmos cegos e esquecermos a quem nós pertencemos, esquecermos que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos deixar isso acontecer, irmãos. Eu compreendo, irmãos, que no passado, antes de conhecermos a palavra de Deus, no tempo da ignorância, Deus nos perdoava, pois os nossos pais, que eram os responsáveis, deveriam ter nos educado com as leituras e ensinos bíblicos para que pudéssemos crescer fugindo do pecado. Mas infelizmente nem todas as famílias foram e são até hoje estruturadas a este ponto. É compreensível. Mesmo assim, Deus perdoa todo esse tempo da ignorância. Mas agora, irmãos, que somos adultos e maduros na fé, com acesso ilimitado à Bíblia, pois no Brasil não existem leis contra isso, porque ainda existem pessoas que de forma consciente ainda praticam tal erro perante Deus, que tudo vê, não é uma coisa normal, não é natural. Se nós meditarmos no livro de Colossenses, ele já começa falando que nós devemos meditar nas coisas que são do alto, buscarmos as coisas que são do alto, termos os nossos pensamentos voltados e focados nas coisas que são do alto, lá em Colossenses capítulo 3, versículo de número 2, e não buscarmos e aprendermos e mantermos a nossa mente focada e ligada nas coisas terrenas. Nós temos que morrer para essas coisas mundanas, essas práticas imorais, essas práticas sujas, imundas, que este mundo, infelizmente, perverso, acaba nos ensinando através da televisão, através de revistas, através da mídia, através até da internet, que chega de forma muito rápida hoje a informação e chega para crianças. Não somente para nós adultos, mas chegam para as crianças. Por isso é necessário que nós venhamos estar atentos a tudo que os nossos filhos veem e observam na internet, a tudo aquilo que eles estão ouvindo na internet, até mesmo na televisão, os desenhos também. Nós devemos estar atentos com tudo, meus irmãos. Não devemos ficar desligados, achando que meu filho está protegido porque ele está assistindo um desenho totalmente inocente. Nem sabemos a origem daquele desenho, não sabemos e não buscamos porque achamos que não é necessário termos conhecimento do propósito daquele desenho. Não assistimos aquele desenho com os nossos filhos para que realmente nós venhamos ter a certeza de que a mensagem que aquele desenho está passando para os nossos filhos é uma mensagem que realmente vai trazer uma mensagem boa, de paz, de amor, de confraternização, de passar amor ao próximo, de doar para o próximo o amor. Ao invés disso, nós vemos desenhos que culminam toda uma maldade, que fazem com que as crianças tenham inveja logo quando pequeno e tenham ainda mais desejos de praticar maldades ainda pequenos. Nós não devemos ser negligentes quanto às coisas que estão ocorrendo. E o segundo princípio que nós temos que ter para não permitirmos que a ira de Deus recaia sobre as nossas vidas é nós abandonarmos
tais comportamentos de índole e caráter indefinido, vago ou até mesmo vazio. E se vocês acham que isso que eu estou citando para nós nesse devocional não está coerente, está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 9. E está escrito assim: mas agora abandonem todas estas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Olha só o que a palavra de Deus está falando para nós, que falamos que já temos Cristo vivendo em nós, que somos batizados, que já compreendemos a palavra de Deus, ou achamos que compreendemos alguma coisa, ou achamos que meditamos. É para nós essa palavra, para nós deixarmos essas coisas mundanas. E ainda tem mais: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Aleluia. Olha como Deus é fiel. Irmãos, através desse livro de Colossenses, que está sendo agora citado para nós, irmãos, através desse devocional, nós vemos que uma mentirinha pequenininha não tem problema nenhum falar. Não, tem sim todo um peso espiritual, porque a palavra de Deus ela vai falar que o pai da mentira é o diabo, irmãos. Então não existe mentirinha ou mentira grande, da mesma forma que não existe pecadinho ou pecadão, irmãos. Nós temos que ter uma mente consciente daquilo que nós estamos praticando, irmãos. Nós devemos amar o nosso próximo e não podemos ter esse caráter duvidoso, esse caráter indefinido. Não podemos continuarmos nessa persistência de praticar o que é errado diariamente, justamente para nós não nos sentirmos diferentes de alguns perante a sociedade ou dentro dos nossos lares. Ah, porque Beltrano não é cristão, porque Ciclano não é cristão, mas é através da sua postura que você vai demonstrar que Deus habita naquele lugar, Deus habita dentro de você e que quer também fazer com que eles saibam quem é Deus, para que eles compreendam que Deus também habita neles, irmão. Mas é através da nossa postura, através da nossa conduta. Nós temos que ter uma mente totalmente diferente. Nós temos que ter a mente de Cristo, aonde nós vamos falar a verdade. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não pode ser nada duvidoso. E se você tem dúvida, não faça, não cometa, porque Deus não é um Deus de confusão, meus irmãos. Nós temos que ter a cabeça no lugar, e para nós termos uma consciência daquilo que nós precisamos ter, para que nós não venhamos ter essas práticas ilegais, imorais, para que nós venhamos morrer para tudo isso, está escrito em Colossenses, do versículo 9 ao 10, irmãos. Basta nós lermos. Do versículo 9 é para nós nos despirmos destas coisas. E o que significa nos despirmos? Significa retirar de nós, arrancar de nós. Não permita que a mentira persista na sua mente como se fosse uma coisa boa. Não, vá lá e fale a verdade. Ainda que você venha a ser repreendido, ainda que você venha a receber um castigo, ainda que você venha a ser demitido da empresa, não importa a consequência. Se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, meus irmãos, nós vamos voltar para os caminhos do Senhor. Nós vamos permanecer em retidão, em consagração com o Papai. Nós vamos ter força novamente para lutarmos contra essas ações malignas, irmãos. E no versículo 10 está falando de uma coisa maravilhosa, porque assim que você tira todo esse lixo terrestre, toda essa sujeira, esse lamaçal, você se reveste agora no versículo 10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador. Oh, aleluia! Glória a Deus, Tu és fiel, Senhor, aleluia, Tu és poderoso, oh Deus maravilhoso. E lá no versículo 12 ele continua, meus irmãos: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Oh, glórias a Deus! Olha como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Nós podemos obter muito mais de Deus se nós nos revestirmos da palavra dele, mas não somente da palavra, mas dos ensinamentos que ele traz através da sua palavra, que Jesus, através do que ele colocou, da postura dele, do caráter dele, da índole dele, nas escrituras, que está agora na Bíblia, disponível para nós, que nós possamos ler e meditar nessa palavra para tomarmos posse e nos revestirmos destas práticas lindas, maravilhosas, conforme a palavra fala, que é o novo, é novidade de vida, é para mudança da sua história, da minha história, é para mudança de caráter, é para mudança de índole, é transformação de dentro para fora através do Espírito Santo, é permitir o agir de Deus verdadeiramente em nossas vidas, é as pessoas olharem para nós e sem nós falarmos uma palavra, elas nos verem como uma carta escrita, aonde elas vão olhar e vão desejar esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, meus irmãos, pelas nossas práticas, pelo nosso caráter, pela nossa índole, pela nossa retidão, meus irmãos, que nós venhamos nesta manhã, meus irmãos, termos uma consciência voltada para a vontade de Deus, em buscarmos cada vez mais conhecê-lo, em praticar aquilo que ele nos permite obtermos de conhecimento da palavra dele, que nós venhamos buscar as coisas que são do alto, como a palavra de Deus fala, que nós venhamos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, mas não confunda essas coisas como sendo essas coisas de práticas imorais, como falado anteriormente, mas sim que é o que vestir, o que comer, porque Deus sabe de tudo que nós precisamos, justamente das nossas necessidades, além daquilo que nós queremos. E Ele é nosso Pai celestial, Ele é nosso Pai espiritual, Ele sabe muito bem o que nós precisamos e Ele nos dá como Pai, porque Ele nos olha como Filho, por causa de Jesus Cristo, que se entregou na cruz por nós. E hoje nós somos filhos de Deus, chamados filhos, por causa do nosso querido, maravilhoso, resgatador e salvador de nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado, Pai querido, que nesta manhã, Senhor, nós venhamos ter uma mente totalmente mudada através dessa palavra, que o nosso caráter, a nossa índole, Senhor, que nós venhamos permitir ser forjados e alterados, Senhor, pela sua vontade, pelo teu Espírito Santo, papai, em nome do Senhor Jesus. Que hoje, Senhor, seja um marco histórico nas nossas vidas de mudança, de transformação, para que nós possamos fazer, Senhor, aquilo que o Senhor tem como plano para as nossas vidas, papai, e que venha a ser cumprido, Senhor, todos os teus desejos, os teus sonhos, propósitos, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, marcar o sino para que você possa receber todos os nossos novos vídeos. Curtam e compartilhem este vídeo para se tornarem um semeador da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus e tenha um ótimo dia na presença do nosso glorioso, majestoso e poderoso Jesus. Amém.